Se só tu tens palavras de vida, onde habitarei se não for na tua presença? Em ti encontrei o perfeito amor, em ti encontrei o perdão. Do medo e da morte hoje livre estou, guardado em teu coração. Amados estou pelo amor, um perfeito amor, chamado de filho. Hoje sou no perfeito amor. Toda vergonha ficou pra trás, a divina paga está. Um novo e vivo caminho encontrei, o véu rasgado está. Teu reino veio a mim, veio a mim. Teu reino veio a mim, veio a mim. Teu Queridos, eu quero trabalhar um assunto hoje com vocês que o apóstolo Paulo, ele trata na sua primeira carta a Timóteo. Timóteo era discípulo, Timóteo era um jovem que estava aprendendo sobre a fé cristã com o apóstolo Paulo.
O apóstolo Paulo então estava instruindo esse jovem Timóteo, né, na sua fé, e em um certo período da caminhada, onde eles estavam juntos, acontece alguns problemas numa igreja na cidade de Éfeso. Então a igreja na cidade de Éfeso estava passando por alguns problemas. Alguns falsos mestres estavam entrando na igreja e ensinando coisas que eram contrárias aos ensinamentos de Jesus. Eles estavam corrompendo o pensamento das pessoas, a crença das pessoas. E Paulo então convoca Timóteo e o envia até a igreja de Éfeso para colocar as coisas em ordem. Paulo pede para Timóteo, aquele jovem, ir para Éfeso e se livrar da influência dos falsos mestres, da influência daquilo que eles estavam ensinando errado, daquilo que eles estavam conduzindo o povo a viver de forma errada. Paulo então envia Timóteo lá para colocar as coisas em ordem. Mas quando Timóteo chega lá, ele encontra algumas dificuldades, alguns assuntos, que ele precisa de algumas orientações de Paulo, uma ajuda de Paulo para poder resolver alguns assuntos. Então Paulo envia uma carta para ele, ensinando Timóteo a como resolver aqueles assuntos. Então alguns assuntos, por exemplo, que aqueles falsos mestres diziam que eles não podiam comer de tudo. Algumas comidas você não pode comer, você tem que se afastar de algumas comidas. Por exemplo, você não se deve casar, era um outro tipo de ensinamento que aqueles falsos mestres estavam colocando na igreja. Não é bom casar, você não pode casar. Então Paulo envia Timóteo lá para resolver. Esses são alguns exemplos do que Timóteo é enviado para resolver lá na igreja de Éfeso. E Paulo passa uma carta de instrução para Timóteo de como fazer isso, como colocar as coisas em ordem. Timóteo então vai para Éfeso, recebe essa carta e começa a trabalhar com os irmãos lá. E se você ler essa primeira carta de Paulo a Timóteo, você vai aprender ali duas ideias centrais ali, que Paulo deixa claro nos seus ensinamentos. A primeira é: as pessoas vivem aquilo que elas creem. Elas se comportam de acordo com aquilo que elas creem. Ou seja, Timóteo, não adianta você ficar querendo corrigir o comportamento das pessoas. Você tem que pregar essa doutrina, você tem que pregar os ensinamentos de Jesus. E quando as pessoas crerem nos ensinamentos de Jesus, o comportamento delas muda. Não adianta você querer corrigir o comportamento, você vai fazer uma grande lambança aí, se você ficar apontando para as pessoas e falar assim: você está vivendo de forma errada, você não deveria estar fazendo isso. Timóteo, se você ficar só repreendendo as pessoas dessa maneira, isso não vai funcionar. Você precisa pregar o evangelho, pregar a mensagem que Jesus pregava, e isso então vai corrigir o comportamento das pessoas. Quando elas mudarem a forma delas crerem, as coisas nas quais elas crerem, então elas mudarão o seu comportamento. Não adianta você querer mudar alguém apontando o erro daquela pessoa. Não adianta você querer ficar condenando aquela pessoa. Ensine aquilo que Jesus ensinava e permita que a palavra de Deus transforme a vida daquela pessoa. Deixe Deus ser Deus na vida dos outros. Você não precisa querer ser Deus na vida de ninguém. Era isso que Paulo estava ensinando ali naquela carta. Ensine essa doutrina, pregue o evangelho. E a palavra de Deus é poderosa para abençoar. A palavra de Deus é poderosa para transformar vidas. E outra coisa que fica muito claro nessa carta é que a igreja é um lugar de amor. Paulo ensina que a igreja é um lugar de amor. É um lugar de boas obras. É um lugar onde as pessoas veem aqueles membros da igreja amando uns aos outros e descobrem que de fato existe o amor de Deus, onde as pessoas conseguem viver se ajudando, prestando socorro, se fortalecendo umas às outras, né? Suprindo as necessidades umas das outras, edificando umas às outras, servindo umas às outras. Ou seja, igreja é um lugar de amor e igreja é um lugar de boas obras. É através da igreja que as pessoas irão reconhecer o amor de Deus. É assim, Paulo então está ensinando isso a Timóteo. Mas ele amarra tudo isso em uma única palavra-chave. Paulo então ele usa uma palavra para descrever essa vida cristã nessa carta a Timóteo. E essa palavra é piedade. Ele fala que devemos viver uma vida piedosa, que você deve ser piedoso.
Timóteo, então, ele vai até lá e ele está aprendendo de Paulo. Paulo está ensinando assim: ei, existe algo, uma palavra aqui que eu quero que você saiba que é digna de confiança. Você precisa entender essa palavra, Timóteo, para poder ensinar essa igreja. E essa palavra é piedade. Olha o que o texto diz em 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 a 9. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas, e exercite-se na piedade. Ou seja, não se preocupe aí, Timóteo, com essas fábulas, com esses ensinos errados que os falsos mestres estão pregando. Exercite-se na piedade. Foque na sã doutrina, exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito. E agora, se você não conseguiu emagrecer do ano passado para esse ano, você diz, glória a Deus. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. A piedade, ela passa a valer já em Cristo Jesus e vai por toda a eternidade. É isso que o versículo está dizendo. Esta é uma afirmação fiel e digna de confiança. Paulo então coloca uma ênfase muito grande nessa palavra, a piedade. E ele fala, isso é uma afirmação fiel e digna de confiança. Ou seja, nós temos que prestar atenção no que Paulo está querendo dizer com esse versículo. O exercício físico é de pouco proveito, mas a piedade é muito proveitosa. Paulo ele dá ênfase nisso, dizendo que nós temos que confiar nessa palavra, que essa palavra é fiel, que isso é assim, isso é verdadeiro. E se Paulo está falando, Timóteo, foque nisso, nós temos que ter os olhos atentos para isso também. Nós temos que tentar aprender, compreender, pedir para que o Espírito ilumine os nossos olhos a respeito dessa vida piedosa. Ou seja, Paulo está dizendo, seja piedoso. E esse é o título da nossa mensagem, uma vida piedosa. Piedade, queridos, não é caridade. Muitos de nós confundimos, achamos que piedade é caridade. Embora a piedade se manifeste em caridade. Ela não é caridade, mas se manifesta em caridade. Piedade não é uma separação, uma exclusão do mundo. Agora eu vou lá para um ministério porque eu sou devoto, para um monastério porque eu sou devoto, eu vou me excluir, eu acredito na clausura, eu vou abandonar todas as coisas e ficar sozinho, porque assim vou viver uma vida santa. Embora piedade não é isso, embora piedade revele separação. Abandonar as coisas da terra e se devotar às coisas de Deus. Piedade. Piedade é um rendimento, é uma entrega, é uma redenção, é uma consagração, é se tornar devoto única e exclusivamente de Jesus Cristo. Piedade é entregar a sua vida ao Espírito Santo de Deus. E o texto nos ensina de forma muito clara que isso é um exercício. Quando nós falamos do exercício físico, o que nós precisamos entender sobre exercício? Duas coisas que são exigidas do exercício: disciplina e processo. Se eu falasse para vocês agora, vamos todos aqui nos deitar aqui no chão e vamos fazer todos 50 flexões. Quantos fariam 50 flexões? Eu sei que eu faria. Eu sei que eu faria 50 flexões. Mas quantos fariam 50 flexões? E adianta você tentar fazer as 50 flexões agora? Não. Mas se você começasse hoje a fazer 3, amanhã 4, depois de amanhã 5, 6, ali em fevereiro, metade de fevereiro, março, você estaria fazendo 50 flexões. Ou seja, o exercício fala de disciplina e processo. Ou seja, ele é um processo de transformação, é um processo de aprimoramento. Na piedade, essa vida de devoção, por mais que você se entregue hoje, algumas coisas vão ser limpas no processo, na sua disciplina de entrega todos os dias ao conduzir do Espírito Santo. Aprenda a exercitar-se, a entregar cada momento da sua vida ao Espírito Santo.
para que Ele possa te conduzir na verdade. Nós entregamos as nossas vidas a Jesus um dia para sermos salvos, mas nós podemos entregar as nossas vidas todo dia ao Espírito Santo para que Ele vá nos transformando, para que Ele vá tirando algumas sujeiras das nossas vidas. Por exemplo, você pode começar hoje dizendo: Espírito Santo, eu entrego o meu casamento nas Tuas mãos. Transforma o meu casamento. E de repente você vai ver que Ele vai te levar a parar de assistir pornografia. Ele vai te levar a parar de olhar as outras mulheres. Sabe aquele ato contínuo que você tem de trair a sua esposa? Ele vai conduzir você a parar de trair a sua esposa, de cometer o adultério. Entregue a sua vida. Entregue o seu trabalho nas mãos do Espírito Santo. Coloque todo o seu trabalho, todos os seus afazeres nas mãos do Espírito Santo. E você vai ver que Ele vai te conduzir a abandonar aquele jeitinho, aquela mentirinha. Para você ganhar, eu vou falar que é isso, mas depois eu falo que não era bem assim, que a pessoa entendeu errado, mas pelo menos já vendi. Isso é mentira. Você é escravo disso. E o Espírito Santo quer te libertar disso. Quer te levar a viver uma vida mais profunda em Cristo Jesus. Você pode entregar o seu ministério, você pode entregar toda a sua vida, você pode viver uma vida piedosa. Exercite-se na piedade, vai entregando a sua vida ao Espírito Santo e Ele vai conduzindo você. Você vai se exercitando, você vai aprendendo. Com disciplina e processo, a sua vida vai ser transformada. Não naquilo que você gostaria de ser, mas naquilo que Jesus já transformou, já te fez. O que as pessoas confundem é que elas acham que ainda não são santos, puros, justos. Mas a obra de Jesus Cristo já nos fez assim. Você creu em Cristo Jesus, você se torna perfeito, você se torna justo. O pecado não tem autoridade mais sobre você. Mas agora você precisa entrar nessa disciplina, nesse processo de compreender quem você já é. Você não está se tornando, você está compreendendo quem você já é. E isso é piedade, é entregar seu Espírito para que Ele te conduza nos passos daquilo que Jesus Cristo já fez por você. É Ele quem te conduz a viver a vida de Jesus. Por isso nós queremos falar sobre uma vida piedosa. E entre tantas características de uma vida piedosa, eu quero destacar uma dessas características, que Paulo deixa muito explícito nesse texto, que é aonde está o nosso foco, no exercício físico ou no exercício da piedade. Quando Paulo coloca o exercício físico em comparação ao exercício da piedade, ele está nos ensinando o seguinte: ele está dizendo que essa vida, a nossa vida não é apenas terrena, mas nós temos uma vida eterna, que vai além dos dias que estamos passando por essa terra. Quando ele fala que o exercício físico tem pouco proveito, ele não está falando que não é para você se exercitar. Vocês que estavam animados já, que não ia precisar ir na academia esse ano, não é que Ele quer que você não se exercite. O que Ele está nos ensinando é o seguinte: ei, o seu corpo físico vai durar apenas o tempo que você estiver nessa terra. Mas a piedade produz fruto para a eternidade. Comparado à eternidade, esse período de terra é muito pequeno. Você sabia que você já está vivendo a vida eterna? Você já está vivendo para sempre. Você já tem a vida eterna em você. Quantos de vocês receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas? Ou seja, Jesus veio para nos dar vida, e a vida que Ele nos dá é a vida eterna. Todos nós já estamos vivendo essa vida eterna. Agora, existe um período de tempo dessa nossa vida eterna que nós passamos nessa terra. É uma vida terrena. E aquilo que fazemos agora é pouco. Essa vida terrena é pouco comparada à vida eterna que temos. Ou seja, o exercício físico, a vida terrena é pouca comparada à vida eterna. É isso que Paulo está nos ensinando. Ou seja, cuide do seu corpo agora para poder semear as melhores coisas possíveis para a sua eternidade. Paulo trata esse assunto com palavras diferentes quando ele fala aos Gálatas.
Em Gálatas capítulo 6, versículos 7 ao 8, ele nos ensina o seguinte: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Ou seja, quem semeia para a carne, quem semeia para o corpo, ou quem vive do exercício físico, vive para as coisas terrenas. E quem semeia para as coisas terrenas, vai colher destruição. Porque as coisas terrenas são passageiras, a carne é passageiro, o corpo é passageiro. Mas quem semeia para o Espírito, semeia para as coisas eternas. Quem semeia na piedade, colherá para a eternidade. Mas quem semeia para a carne, colherá para esse momento terreno. Ou seja, o exercício físico de pouco é proveitoso, pois semeia para o que é passageiro, pois semeia para o que é temporário. Se eu lhe pedisse para me ensinar o que é o tempo, se eu falasse assim, eu não compreendo o que é o tempo, você pode por gentileza me ensinar o que é o tempo? Qual é a primeira imagem que vem na sua cabeça? Uma linha, não é? A linha do tempo. E aí você ia fazer uma linha e ia querer me ensinar passado, presente e futuro. Me ensine o tempo, passado, presente, futuro. Ou então alguns iam pegar algumas movimentações do sistema natural das coisas e ia querer explicar como que a gente mede o tempo, por exemplo. Nós medimos o tempo pelo sistema solar. Quando a Terra dá uma volta em seu próprio eixo, nós temos Ciência quinta série, vai lá. Quando a Terra dá uma volta no seu próprio eixo, nós temos um dia. E quando a Terra dá uma volta ao redor do Sol, nós temos um ano. E aí você ia querer me explicar como nós medimos o tempo. Mas apenas esse sistema material é que tem noção de tempo. Talvez você explicaria os movimentos naturais como o sistema solar. Ou seja, somente o natural tem percepção desse tipo de tempo. É o corpo que se desgasta. Você é espírito, alma e corpo. O seu espírito não tem compreensão do tempo passado, presente e futuro. A sua alma não compreende essa ideia, ela precisa dessa comparação do sistema solar. O seu corpo é que se desgasta. É o seu corpo que te diz: o tempo está passando, você está crescendo, você está envelhecendo, você está se fortalecendo, você está enfraquecendo. É o seu corpo que passa para você noção de tempo. Tanto é que quando você dorme, o seu corpo, vamos dizer assim, está desligado. E você, se você dormir 15 minutos ou 6 horas, você perdeu a noção do tempo. Já dormiu demais e fala assim: nossa, perdi a noção do tempo. Por quê? Porque o seu corpo é que te dá a noção do tempo. Então, o corpo é que compreende essas coisas passageiras. É o exercício físico que é de pouco proveito, porque é temporário. É terreno. É agora. É de pouco proveito. Somente o material tem a percepção desse tipo de tempo. Se você ler algumas mitologias antigas, você vai ver que sempre tem um personagem que ele queria se livrar do tempo. Um dos piores deuses que existem nas mitologias é o tempo. Sempre tem um herói lá que queria enganar o tempo. Por quê? Porque ele queria viver eternamente neste corpo. Ele tenta enganar o tempo, ele tenta vencer o tempo para viver eternamente neste corpo. Ele não queria morrer, ele quer enganar o tempo. Porque o corpo tem noção de tempo. Paulo, quando está falando aqui sobre o exercício físico, ele tinha em mente aquelas pessoas que se exercitavam, os atletas que se exercitavam para as grandes competições da época. Sabe as competições onde aqueles homens ainda iam nus para as competições? Você estuda na história as competições, os homens iam nus. É essa noção que Paulo tinha sobre um atleta que se dedicava em disciplina e processo tanto quanto os atletas de hoje. Mas eles iam nus para as competições, por quê? Porque ali era uma amostra do que o corpo é capaz de fazer.
Era uma adoração, um culto ao corpo. Aqueles atletas, então, da época, eles faziam duas coisas. Eles se afastavam de alguns tipos de comida, igual hoje. Às vezes você chega para um cara e fala, come isso aqui. Não, daqui 3 dias eu vou correr uma maratona, então não estou comendo esse tipo de comida e tal. É uma disciplina de atleta. E os atletas daquela época também, eles não se casavam. Porque casamento era uma distração para a disciplina do treinamento. Já pensou, você tem que correr e ter que dar atenção para sua esposa? Meu Deus do céu. Quantos de vocês culpam a barriguinha na esposa, né? Fala, casei, por isso que engordei. Não é assim? Então os atletas já nem se casavam. Por quê? Porque era uma distração. Exatamente as duas coisas que Timóteo estava resolvendo na igreja, lembra? Se abster de algumas comidas e não casar. Aqueles atletas, então Paulo, quando usa o exemplo dos atletas, ele está sendo intencional. Ele está sendo muito intencional naquele exemplo. Paulo aqui não está criticando o exercício, não está criticando o corpo. Ele está dizendo que o foco não deve estar naquilo que é temporário, naquilo que tem pouco proveito. Muitos de nós temos vivido as nossas vidas olhando o exercício físico. Olhando aquilo que o corpo pode tocar, aquilo que o corpo pode ver, aquilo que o corpo pode escutar. Vivendo com os olhos naquilo que é terreno, naquilo que é passageiro. Mas quem semeia para o que é passageiro vai colher o que é passageiro. Quem semeia para essa terra vai colher apenas o que essa terra pode lhes dar. Então Paulo, instruído pelo Espírito Santo, está dizendo que isso tem pouco proveito. Essa terra, essa vida vai passar. Você vai envelhecer. Você vai deixar essa terra. Talvez para alguns aqui que já têm mais idade, isso já está fazendo mais sentido. Quantas vezes você brigou por coisas e deixou de amar as pessoas? E você fala, eu devia ter amado mais as pessoas e deixado as coisas para lá. Paulo está dando exatamente esse ensinamento. Não vale a pena lutar pelas coisas que são passageiras, não vale a pena. Abandone isso tem pouco proveito, isso é para agora. Exercite-se na piedade, entregar a sua vida para os valores eternos. Algumas coisas que você lutou tanto para defender, isso vai passar. Sabe aquele descontinho bobo que você ficou pedindo para ter uma coisa? Sabe aquele negocinho, aquele que você não valorizou? Sabe aquela coisinha que você deixou de agradecer? Sabe, não vale a pena. Aquele carro que você brigou lá com um familiar, alguma coisa para ter, agora ele já está velho, já nem sabe onde está esse carro mais. E o teu familiar você vê toda a festa de final de ano. Já passou. As coisas passam, não vale a pena. Lutamos por algumas coisas que não vale a pena, alguns hábitos que nós temos, não vale a pena manter esse hábito. Respostas ríspidas que damos às pessoas. Falar palavrão. Uau, eu soltei um palavrão lá, ganhei a discussão. Nossa, que legal, hein? Uau, parabéns. Que vida. Não, soltei um palavrão lá, me aceitaram no grupinho. Nossa, que grupinho que você participa. Contei uma piada suja lá, eles riram. Nossa, que legal, hein? Agora estou enturmado lá no trabalho. Uau, não vale a pena. Não vale a pena corromper valores eternos por coisas passageiras. É isso que Paulo está nos ensinando. Não vale a pena. Alguns valores que nós temos, ninguém me passa a perna. Se ninguém te passa a perna, você é o bonzão, você é o esperto, tudo que você consegue é não perder as coisas temporárias. Mas se você deixa que os outros façam e a justiça de Deus se estabeleça na sua vida, você recebe as coisas eternas de Deus. Ninguém me passa a perna. A Bíblia diz que a vingança do homem não produz a justiça de Deus. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Alguns valores, eu sempre consigo o que eu quero, eu vou dar um jeitinho. Uau!
Parabéns, hein? Deu um jeitinho, conseguiu sei lá o quê. 6 meses depois, aquilo lá já nem funciona mais, você já nem tem mais, já nem vale mais, já nem... Passei a perna num colega meu para eu conseguir a promoção, dei um jeitinho. Dali 6 meses a empresa fecha. E a imagem de que você é um trapaceiro fica. Estou falando mentira? E muitos de nós já passamos por alguma coisa assim, né? Por isso a gente fica até assustado. Não vale a pena. Alguns jeitos, eu sempre fiz assim, eu sou assim, eu nunca mudei, nunca consegui mudar. Ei, não vale a pena. Esses dias eu escutei um pastor aconselhando outra pessoa, e sabe quando aquele conselho de alguém para alguém é para você? Então a pessoa estava dando 1 milhão de desculpas. Não, eu não fiz por causa disso, eu não fiz por causa daquilo, porque eu sou assim, eu faço assim, eu sempre fiz. E de repente aquele pastor mais velho ficou escutando aquela pessoa e de repente ele só falou assim, então está na hora de mudar, né? E quando eu escutei aquela frase, eu falei, é verdade, está na hora de mudar. Rômulo, está na hora de mudar. Rômulo, tem algumas coisas que não condiz com o caráter de Cristo em você, está na hora de mudar. Entrega a sua vida a Jesus. Está na hora de mudar. Eu me lembro quando eu tinha 18 anos, que eu estava ali me convertendo mesmo, ali, estava tendo algumas experiências com Deus e falando assim, acho que é isso aí, acho que existe mesmo esse negócio, acho que é verdade, acho que tem algum valor. Eu tive o privilégio de ir para os Estados Unidos durante 18 dias com o Abatim, eu fui como um monitor. E lá tinha um pastor mais velhinho lá, e eu tive a oportunidade de conversar bastante com ele. Então, em 18 dias ali, eu, jovem, 18 anos, cheio de razão, cheio de certezas, cheio de convicções, chegava para ele e falava assim, não, mas olha o que aconteceu. E aí eu tomei essa decisão, e eu fiz assim, eu ganhei, eu venci. E ele era americano, mas ele falava português. E aí ele olhava para mim e falava assim, tá, e daí? Não, e olha essa outra situação, porque eu ganhei por causa disso, eu fiz assim, eu faço assado, eu consigo. E ele virava para mim e falava, tá, e daí? Tá, e daí? Não, porque e se a pessoa fizesse mal para você, você tem que retribuir, você tem que não sei o quê. Ele, tá, e daí? E aí chegou um momento ali, depois de 4, 5 dias ali, eu ia falar com ele, e quando eu começava, eu já falava assim, tá, e daí? Não, sabe, pastor, aquela pessoa me fez um mal e eu... Tá, e daí? Olha essa situação, não sei o que... Tá, e daí? O que você está dando valor? O que você está ganhando com isso? Depois daqueles 18 dias lá eu aprendi, tá, e daí? Valeu a pena? Não valeu, não vale nada, é passageiro. Está na hora de mudar. Quando você entende a vida piedosa, quando você entende que ou você se exercita para esse mundo, para o corpo físico, ou você se exercita na piedade, você descobre que algumas das vitórias que você teve deste mundo terreno, elas perdem o valor, elas perdem o gosto, elas perdem a cor. Você fala, não vale a pena. Tá, e daí? Olha, o fulano comprou um carro melhor. Olha, o fulano mudou de casa. Olha, o fulano não sei o quê, o ciclano não sei o quê. Nós precisamos também ir fazer uma viagem, porque a família do ciclano foi fazer uma viagem. Tá, e daí que eles foram viajar? Tá, e daí que ele trocou de carro? Tá, e daí que ele tem uma casa nova? Glória a Deus para a vida dele. Comparação fica ali naquela porcaria do Instagram ali, olhando o que os outros estão fazendo. Tá, e daí que os outros estão fazendo aquilo lá? Não é verdade? Tá, e daí? E daí? Agora preste atenção sobre o que Paulo diz sobre piedade. Até agora nós falamos sobre exercício físico que é pouco proveitoso. Por quê? Porque é passageiro. E quem semeia para o que é passageiro vai colher o que é passageiro. Quem semeia para a carne vai colher destruição. Isso acaba, gera morte. Termina.
eu consegui ficar com o maior número de garotas possível. Tá, e daí? Ah, eu consegui me relacionar com o maior número de homens possível, não sei o quê. Tá, e daí? Não vale a pena. Não vale a pena. Agora preste atenção que Paulo diz sobre a piedade, que é de grande proveito. Ele continua a carta dele, no último capítulo da carta dele a Timóteo, ele fala sobre a piedade de novo. E ele diz o seguinte em 1 Timóteo 6,6: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. O apóstolo Paulo, enquanto escreve a sua carta a Timóteo, nos ensina que o exercício físico é pouco proveitoso, mas a piedade é grande fonte de lucro. O exercício físico é de pouco proveitoso por quê? Porque o lucro é terreno, é passageiro. Mas a piedade é grande fonte de lucro por quê? Porque dá lucro para a eternidade, dá resultado para a eternidade, dá colheita para toda a eternidade. É grande fonte de lucro. A piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois semeia para o que é eterno, não para o que é passageiro, semeia para o que é eterno. Agora, nesse versículo, nós temos que prestar atenção nessas três palavras: piedade, contentamento e lucro. Piedade, contentamento e lucro. Piedade tem valor eterno. Piedade revela a vida que vivemos de agora para sempre. Piedade não é a vida que vivemos agora, piedade não é a vida que viveremos um dia. Piedade é a vida que vivemos de agora para sempre, para toda a eternidade. A vida que você tem hoje é a mesma vida que vai te levar a abraçar Jesus lá no céu. Você sabia disso? Você já está vivendo essa vida? Nós já vamos falar sobre isso. Você já está vivendo essa vida. Piedade é a vida do adorador. Piedade no grego significa eusebeia. A palavra grega para piedade é eusebeia, que nós traduzimos para piedade é eusebeia, que significa reverência, respeito, fidelidade a Deus. Uma entrega, uma fidelidade única e exclusivamente a Deus. É um composto, é um conjunto de duas palavras. Eus, que significa bom, ser afortunado, passar bem, prosperar, agir bem. E sebomai, que significa reverência, adorar. Ou seja, o piedoso é aquele afortunado, é aquele que age bem em adoração. É aquele que adora bem. Esse é o piedoso. É esse que presta serviço única e exclusivamente a Deus. É aquele que trabalha única e exclusivamente para Deus. É aquele que faz bem feito para com o Senhor. Esse é o piedoso. Piedade é devoção, é entrega total a algo. Paulo está dizendo que se você decidir hoje entregar a sua vida por completo ao Senhor Jesus, decidir hoje entregar a sua vida por completo à condução do Espírito Santo, você está semeando para o Espírito e irá colher os resultados da vida abundante do Espírito por toda a sua eternidade. Se você entregar a sua vida hoje à condução do Espírito Santo, você estará semeando para o Espírito e colherá os benefícios dessa semeadura por toda a sua eternidade. Mas a Bíblia diz, Paulo está nos ensinando que você não pode apenas querer viver de forma piedosa. Então se é uma grande fonte de lucro, vou viver de forma piedosa, porque assim vou semear e colher grandes coisas. Não. A piedade com contentamento. Agora, o que é contentamento? Contentamento é a certeza de que já estou cheio, de que já estou suprido. A palavra grega, autarkeia, uma condição de vida ideal, em que nenhuma ajuda ou apoio são necessários. Estar suprido de todas as necessidades para a vida. Um espírito contente com a sua sorte ou porção, contentamento. Contentamento é saber que eu sou plenamente suprido. Ou seja,
Se eu sou plenamente suprido, por que eu vou querer semear para ter lucro? Eu não tenho esse desejo. Eu já estou satisfeito. Se você está lá, você trabalha o dia inteiro, de alguma forma pesada, foi aquele dia corrido, pesado, você não teve a oportunidade de comer naquele dia. Chega no final do dia, tem lá uma ceia para você lá. Enquanto você não come, você está insatisfeito, você não está contente. Se duvidar, você está até de mau humor. Precisa comer. Mas depois que você come um peru inteiro, né, aquela farofa com passas, né, um pernil, e você dá até aquela afastada da mesa assim, né, já está estufado, ali você está satisfeito, você está contente. Se alguém falar para você, pega um pouco de comida e leva para casa, você até rejeita. Ou seja, o seu foco não está naquilo que você vai poder ter amanhã. O seu foco está em estar contente com aquilo que você já tem. Isso é estar contente. Nós não semeamos porque nós queremos ter a semeadura do amanhã para suprir alguma coisa. Nós semeamos porque nós já estamos contentes com o que temos. Então estamos abençoando os outros. Você já saiu com a marmitinha de um jantar e depois parou no sinaleiro, alguém pediu comida, você deu a marmitinha porque você já estava satisfeito? Você estava semeando aquela comida, você estava abençoando porque você já está satisfeito. Isso é estar contente. Contentamento, gratidão é o que me impede de viver buscando as coisas, querendo o futuro, mas me leva a usufruir das coisas que eu já tenho. Isso é contentamento. A Bíblia nos ensina que já fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você já é um abençoado, você não está semeando para receber algumas bênçãos, você já é um abençoado. Usufrua do que você já tem. Ou seja, nós não fazemos para ter, mas porque temos, nós fazemos. O contentamento coloca você nessa posição. Agora, por que eu vou entregar a minha vida a Jesus? Porque é uma grande fonte de lucro? Não, porque eu estou contente por tudo aquilo que Ele já me entregou. Ele se entregou primeiro, Ele me amou primeiro, Ele me abençoou primeiro, porque eu estou contente com todo o suprimento, com tudo aquilo que Ele já me deu. Agora eu quero entregar a minha vida a Ele. E a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Eu não estou fazendo pensando no lucro, pensando na recompensa, eu estou fazendo pensando no contentamento, na gratidão. Eu estou entregando a minha vida, me devotando a Deus, por causa que eu estou contente com aquilo que Ele já fez por mim. E a palavra lucro é porismos, que é um derivado de poros, que poros significa um caminho, um meio. Porismos, então, é uma aquisição, um ganho, é uma fonte de riquezas, é um caminho para a riqueza. Só lucra quem semeia consciente da eternidade. O caminho para a verdadeira riqueza é a piedade com contentamento. Porque não é uma riqueza temporária, mas é uma riqueza eterna. Não juntem tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem pode acabar com aquilo, mas juntem tesouros nos céus. A piedade com contentamento produz a verdadeira riqueza. Pensando nesse exemplo, eu gostaria de tentar descrever uma história. Nós usamos essa história para descrever um outro conceito, mas eu fiz uma pequena adaptação aqui. Eu quero ver se você entende um pouco dessa semear com contentamento, semear com piedade, viver uma vida piedosa. Quantos de vocês conhecem Denis o Pimentinha? Eu espero que todos, para o exemplo poder ser bom, né? Mas Denis o Pimentinha. A Luísa, hoje eu cheguei em casa depois da mensagem da manhã, ela falou, acho que não é todo mundo que conhece Denis, você está meio velho e tal. Não, mas acho que todo mundo conhece Denis o Pimentinha. Denis o Pimentinha, então, ele tem um amigo chamado John. E eles sempre passam na casa do senhor e da senhora Wilson. E o que eles fazem na casa do senhor e da senhora Wilson? Destruição. Quebra o vaso, destrói o jardim, deixa a banheira ligada, aquilo imunda a casa. Né? Sempre tem alguma coisa que dá errado, eles quebram as coisas, eles, sei lá. Né? Sempre tem algo, deixa a geladeira aberta, a geladeira descongela. Eles sempre fazem alguma coisa lá.
Então, um dia normal desse na vida de Dennis e da senhora Wilson, o John estavam lá brincando na casa deles, e eles tinham feito tudo isso. No final daquele dia, a senhora Wilson, sabendo que era hora deles ir para casa, pega um monte de balinha, chocolate, entrega para o Dennis, para o John, e fala assim: vocês podem ir para casa. Quando eles estão saindo da casa da senhora Wilson, o John olha para o Dennis e fala assim: uau, o que a gente fez de bom para a senhora Wilson? Para ela nos abençoar tanto, para ela nos dar tantos presentes, tantas balas, chocolate. Dennis dá uma risada, olha para o John e fala assim: não, John. Ela não nos abençoou, ela não nos deu essas coisas porque nós somos bons. Ela nos deu essas coisas porque ela é boa. Quando eu e você lidamos com Deus, Deus não nos dá as coisas porque nós somos bons para Deus. Mas Ele nos dá as coisas porque Ele é bom para conosco. E agora Ele está nos chamando para vivermos uma vida piedosa. Nós sempre nos olhamos nessa história como se nós fôssemos o Dennis. Mas Deus está nos chamando a vivermos como a senhora Wilson. Não para vivermos apenas recebendo as coisas, mas sermos aqueles que não se importam. O vaso quebrou, deixa para lá. É melhor que esses garotos cresçam saudável. O tapete ficou molhado, a banheira transbordou, deixa para lá, é melhor que eles aprendam a lidar com a água. O jardim foi destruído, deixa para lá, ele vai crescer de novo. Eu posso cuidar desses garotos, eles aprenderem alguma coisa com esse jardim. Ela estava sempre plenamente satisfeita com o que ela tem, a ponto de deixar com que aqueles garotos aprendessem com aquilo. Aí você vai fazer uma viagem com a família e aquela vomitada lá no banco de trás lá te tira a paz. O vômito você limpa, o grito que você deu fica. Não é assim? Quem já passou por isso? Algumas coisas passam. Não vale a pena. Mas algumas coisas ficam, permanecem, são eternas. Não vale a pena. A senhora Wilson, então, ela era boa. Ela sabe o que tem. Ela sabe que ela é abençoada. Ela não está correndo atrás das bênçãos, ela é grata pelo que tem, ela é contente, está satisfeita, está contente. Então ela decide fazer algo pelos garotos que eles jamais poderão retribuir. Essa é uma vida piedosa. Poder viver abençoando os outros, fazendo coisas pelas quais as pessoas jamais poderão te retribuir. Se entregando porque você já está contente. O piedoso é aquele que adora bem, compreende que já está contente com a vida que lhe foi dada por Deus, compreende que já está vivendo a vida eterna. É por isso que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 ao 18 o seguinte: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles, do que todos os sofrimentos. Ah, pastor, eu estou sofrendo porque aquela pessoa me roubou. Deixa ela levar. Esse sofrimento produz para você uma glória melhor do que conseguir os benefícios daquele que te roubou. É ou não é? Uma criancinha lá disse é. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, é passageiro, mas o que não se vê é eterno. Nós fixamos os olhos naquilo que é eterno. Os nossos olhos estão no lucro que a piedade com contentamento pode nos trazer, e não nas coisas terrenas, não no exercício físico, mas no exercício da piedade. Precisamos viver esses dias com a consciência de que já vivemos a eternidade. Já estamos semeando para a eternidade, já estamos semeando para a nossa vida eterna. Nós já recebemos a vida eterna e agora precisamos decidir se vamos usá-la para o exercício físico, que é terreno, ou vamos entregar as nossas vidas a Jesus e viver uma vida piedosa, semeando para o que é espiritual. Nós já recebemos a vida eterna e agora eu e você precisamos decidir
essa vida que eu recebi, eu vou usar para viver o que é passageiro ou eu vou usar para viver o que é eterno? É uma decisão individual. É uma decisão de cada um de nós. Ninguém pode fazer por você. Você já está vivendo a vida eterna. Eu já dei esse exemplo aqui, mas quero dar esse exemplo de novo. A minha filha, a Chloe, a mais velha, com 4 anos, ela perdeu os dentes de leite. E depois dos dentes de leite, vem os dentes, como que chama? Permanentes. Ou seja, permanente. Ela vai ficar com esses dentes até 100 anos, 90 anos, sei lá quanto tempo tem de vida para ela. Até Jesus voltar. É o dente permanente. Mas que responsabilidade ela tem com 4 anos para entender que esses dentes vão durar uma vida inteira dela? Nenhuma. Se você não falar para ela, ela não escova os dentes. Se você não passar o fio dental nela, ela não passa o fio dental. Ela não sabe que se ela não cuidar desses dentes, esses dentes são permanentes, ela vai sofrer as consequências, ela vai colher a falta de cuidado daqueles dentes. Ela não compreende isso ainda. Ela já recebeu os dentes permanentes, não é verdade? Ou seja, não é assim, Chloe, se você provar para mim que você sabe escovar os dentes e passar fio dental, eu te dou dentes permanentes. Não é assim. Ela já foi abençoada com dentes permanentes. E agora ela tem que decidir o que vai fazer com eles. Você já foi abençoado com a vida eterna. Não é assim, se você provar para mim que você é bom, que você é bonzinho, que você faz tudo certo, que você é justo, que você ajuda os outros, aí eu vou te dar a vida eterna. Não é assim. Você já foi abençoado com a vida eterna. Agora você precisa decidir o que você vai fazer com ela. Você precisa decidir que tipo de semeadura você vai fazer. Você vai usar a sua vida eterna para semear para as coisas terrenas e passageiras, ou você vai usar a sua vida eterna para semear para aquilo que é eterno, para aquilo que é espiritual. Essa é a parte que a Chloe está vivendo. Ela tem que cuidar dos seus dentinhos. Da mesma forma que ela tem os seus pais para ensinar ela a escovar os dentes, nós temos o Espírito Santo para nos conduzir em toda a verdade. Nós precisamos entregar as nossas vidas a Ele e falar, me ensina a limpar os meus dentes, me ajuda a passar o fio dental, me ajuda a cuidar da minha vida eterna. Espírito Santo, eu me entrego a Ti, eu quero uma vida de piedade. Eu quero viver conduzido por Você, nós já recebemos a vida eterna em Jesus. Vale a pena abandonar as sujeirinhas deste mundo. Vale a pena deixar Ele escovar os seus dentes. Vale a pena deixar Ele cuidar de você. Vale a pena mudar hoje, vale a pena mudar agora. Vale a pena abrir mão, vale a pena. Vale a pena abandonar as velhas práticas, vale a pena. Vale a pena semear para o Espírito, vale a pena. Vale a pena viver contente com aquilo que Ele já te deu, vale a pena. Vale a pena entregar a sua vida ao Espírito Santo e dizer, cuida de mim. Queridos, estamos sendo advertidos por Deus de que devemos colocar os nossos olhos naquilo que é eterno, não no que é passageiro. Nós já estamos vivendo a eternidade. Em 2023 vamos levantar um pouco os nossos olhos. Vamos tirar os nossos olhos das notícias, das desgraças, das coisas que estão acontecendo, dos nossos sonhos bobos, das coisas materiais. Vamos levantar os nossos olhos e ver aquilo que é eterno. Se você olhar as circunstâncias, sempre vai ter falta. Quando aquela multidão estava com falta de comida, e Jesus pergunta aos seus discípulos, como vamos alimentar esse povo todo? Aquelas pessoas, então, aqueles discípulos começaram a pensar assim, nossa, nós não temos dinheiro para alimentar todo mundo, nós não temos comida para dar para todo mundo, nós não temos o que fazer com todo mundo. Mas de repente um jovenzinho falou, Jesus, eu tenho 5 pães e 2 peixinhos. Se Jesus ficasse com seus olhos abaixados, ele ia continuar vendo apenas 5 pães e 2 peixinhos. Mas a Bíblia diz que ele levantou os olhos para os céus, deu graças e partindo o pão começaram a distribuir e alimentar aquela multidão inteira. Enquanto permanecemos com os nossos olhos naquilo que é passageiro, sempre vai ter falta. Sempre vamos querer um pouco mais. Mas quando levantarmos os nossos olhos e olharmos para aquilo que é eterno, vamos ver que qualquer coisa é suficiente.
Estamos contentes com aquilo que Deus trouxe às nossas mãos. E com aquilo que Ele colocou em nossas mãos, nós podemos servir multidões. Nós podemos abençoar as pessoas. Em 2023, vamos levantar um pouco os nossos olhos. Vamos olhar para aquilo que é eterno. Vamos olhar para aquilo que realmente tem valor. Vamos semear para o que é espiritual. Eu quero terminar lendo a seguinte história. Lucas capítulo 5, versículo 1 ao 7. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré. E uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrando num dos barcos, o que pertencia a Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Diga assim comigo: afastar-se um pouco da praia. Ele pediu que afastasse o barco um pouco da praia. Então sentou-se do barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas. O tema desse ano: vá para onde as águas são mais fundas. Diga comigo assim: vá para onde as águas são mais fundas. E depois ele disse a todos: lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros de outro barco para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começar a afundar. Olha o cenário. Jesus encontra aqueles homens ali pescando. O esforço próprio deles não tinha trazido resultado nenhum. As tentativas deles de pesca não tinham dado nada a eles. Eles estavam ali frustrados, lavando as redes. Jesus então pergunta, ele pede: posso entrar no seu barco? Ou seja, posso entrar na sua vida? Posso começar a caminhar com você? E você tem que tomar uma decisão, assim como aquelas pessoas tiveram que tomar uma decisão, de deixar Jesus entrar na sua vida, de deixar Jesus entrar no seu barco. Quando ele entra no barco, ele fala assim: afaste-se um pouco da praia. Ou seja, comece a abandonar a terra, comece a abandonar aquilo que é passageiro, comece a deixar as notícias, as circunstâncias para trás, afaste-se um pouco da terra. Quando Jesus entra na sua vida, você automaticamente muda. Você é uma nova criação, as coisas são novas para você. Você se torna justo, você se torna perfeito, você é salvo, você é perdoado. Você se afasta da praia. Mas chega um momento na vida de todos nós, em que Jesus diz: vá para onde as águas são mais fundas. Ou seja, enquanto você está perto da praia, dá tempo de voltar, dá tempo de desistir, dá tempo de voltar a ser como eu era, a praticar as coisas que eu praticava, a viver como eu vivia. Dá tempo, eu posso. Mas quando Jesus te faz essa proposta, vá para onde as águas são mais fundas, Ele está te chamando para uma vida de piedade. E eu e você temos que aceitar esse chamado, esse convite. Vá para onde as águas são mais fundas. Vá para onde as suas decisões perdem o controle. Aonde o barco, o seu barco, a sua vida está debaixo da minha direção. Vá para onde você já não consegue mais na sua própria força, você depende totalmente de mim, Jesus está dizendo. Vá para onde você não tem o controle, mas eu posso ensinar você a viver. Vá para onde aquelas velhas práticas já não têm mais domínio sobre você. Vá para onde a terra já não tem mais influência sobre você. Vá para as águas mais fundas. Vá para onde os resultados que você quer produzir, você não consegue, mas eu posso produzir resultados através de você. Vá para onde o lucro que você vai ter vai vir da minha obra na sua vida e não do esforço do seu braço. Eles começaram a lançar as redes, porque Jesus havia dito: lancem a rede. Aonde as águas são mais profundas, não é você que decide lançar as redes, é Ele que ordena você que lance. Você começa a lançar as redes e de repente o resultado não depende de você, o resultado depende de quem te deu a ordem.
E eles começaram a puxar aquelas redes trouxeram tal quantidade de peixes, que eles abençoaram o barco deles, eles chamaram outro barco, eles abençoaram outro barco. A vida de piedade, você vive abençoando a todos aqueles que estão ao seu redor. Jesus produz tanta vida, tantas coisas em você, que você nem sabe o que fazer com aquilo só para você. Você serve, você abençoa, você entrega. Nesse ano de águas profundas, essa é a nossa proposta para você. Afaste-se da praia. Vá para onde as águas são mais fundas. Viva uma vida piedosa. Entregue o seu caminho ao Senhor. Deixe Ele cuidar de você. Em nome de Jesus. Você poderia se colocar em pé, por gentileza? Vamos nos afastar um pouco da terra. Vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos. Pai Celestial, obrigado pela nossa oportunidade de conhecermos a Sua palavra, de vivermos com o Senhor, de sabermos quais são os Seus planos para a nossa vida, de sermos conduzidos pelo Senhor. Pai, obrigado pelo Espírito Santo que o Senhor deixou para nos ensinar a viver essa vida que o Senhor nos deu. Pai, nós queremos dizer que nesse 2023, nesse ano que está se iniciando, que estamos vivendo, esse primeiro mês, nós queremos entregar as nossas vidas ao Senhor. Nós queremos dizer sim a essa ordem de vamos às águas mais profundas. Nós entregamos as nossas vidas, os nossos casamentos, as nossas empresas, os nossos empregos, os nossos estudos, nossos ministérios. Nós depositamos tudo isso em Suas mãos. Queremos ser conduzidos pelo Senhor, queremos ser transformados pelo Senhor. Queremos receber da Sua vida. Queremos viver essa vida de devoção, essa vida de entrega, essa vida piedosa. Espírito Santo, por gentileza, receba essas nossas palavras. E faça valer essas palavras durante todo esse ano. Corrija os nossos comportamentos, nos leve a viver o caráter, a manifestação de Jesus. Espírito Santo, sinta-se livre em nosso meio. Manifeste o Seu poder. Que nós não vivamos em 2023 da mesma forma que sempre vivemos. Mas que possamos avançar em conhecer a Cristo Jesus e quem somos nele. Nós Te amamos, Senhor. Nós Te amamos, Jesus. É assim que nós oramos. Amém. Amém. Continuem abençoados. Quando Abraão ouviu a Tua voz, o seu coração se encheu de fé em seu caminhar. Cada passo seu se vê.